E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje trago para vocês um build para Borderlands 2, um build do 0 no nível 61, e esse build ele é muito interessante porque é o build de pistola do 0. O 0 é um dos personagens mais fortes de Borderlands 2, e existe um build de pistola do 0 que o pessoal sempre fala e que eu nunca gostei muito, porque pra mim nunca é bem executado da forma que eu gostaria. Mas dá pra ver que o 0 é um personagem bastante forte mesmo. No caso aqui, esse build ele tem algumas coisas bastante interessantes. Primeiro lugar, você vai ter que utilizar um escudo que vai conseguir fazer você sobreviver. Outra coisa, o ideal é que você utilize... Caramba, o cara já morreu, eu nem percebi. Você vai ter uma certa versatilidade com pistolas. Por exemplo, aqui eu estou utilizando agora contra esses robôs uma pistola chamada Lady Fist, que você pega numa missão aqui nessa área mesmo, e que fica muito forte mesmo. E no caso, caramba, aqui ó. O negócio dela é você conseguir acertar um ponto crítico. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu não sou muito bom de acertar o ponto crítico. Quando entra nesse ponto que eu perco minha vida, o que é que eu faço? É bom você passa para uma ruby, e aí pode ser uma ruby de qualquer elemento. No caso, o ideal é só que você consiga... Caramba, o cara chega, pulou, velho. Aqui, ó. Toda vez que você mata o inimigo, você vai ter vários bônus. Esse é um build bastante versátil. Funciona com várias pistolas. Funciona com a Mag. Funciona com a Lady Fist, funciona com a Ruby. A Ruby eu boto aqui, eu deixo ela só pra você ficar, recuperar sua vida. Deixa eu comprar aqui munição, porque eu vou enfrentar o Saturno. O build é mais ou menos o seguinte: você vai chegar, vai atirar nos inimigos, claro. E aí você, quando começar a perder sua vida, entra no modo Deception, joga as kunais e recupera sua vida. De granada eu estou utilizando uma Longbow Slag Transfusion, porque às vezes é bom você ter uma granada para você conseguir recuperar um pouco de vida, mas normalmente eu nem utilizo muito essa granada. Vamos sair na mão com o Saturno para a gente poder dizer se esse build funciona ou não funciona. Vocês vão ver, o escudo que eu estou utilizando aqui é o... Eu ia botar o Transformer, mas estou sem o Transformer aqui na mão. Vai o Decham mesmo, no caso aqui eu vou praticamente sem escudo nenhum. Escolha um escudo que vai lhe proteger. Essa é a dica que eu dou com esse build, que você vai precisar disso. Algumas coisas vão ajudar bastante, por exemplo, o Bore, que o 0 vai utilizar aqui, entre outras coisas. Já vou jogar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. O Bore é interessante para você conseguir desestabilizar. Espera aí que ele vai utilizar aqui a coisa maligna da habilidade especial dele. Você vê que o filho da mãe já... Bom, ele vai fazer alguma coisa... Ah, tá. Vá. Faça esse negócio. O ideal não ficar aqui. Você vê que ele já tá quase morrendo. Você vê que ele já quase morreu. É só você ficar esperto aqui, tomar uma proteção. Tá tranquilo. E adeus, Saturno. Já foi. Vocês viram que o build funciona bem contra inimigos em geral. Você viu que funciona contra inimigos de combate corpo a corpo, que você pode ficar de longe atirando com a Herald. Você pode utilizar a Lady Fist e acertar o ponto crítico dos inimigos, vai causar um dano absurdo. Você pode utilizar qual é o nome dessa arma? Hornet, que funciona bem também. Gasta um pouco de munição essa Hornet, que eu vou lhe dizer. A Ruby para recuperar a vida. E você pode utilizar, por exemplo, a Mag também, vai depender da sua habilidade. Vamos lá, vamos mostrar aqui o equipamento. Eu aqui estou utilizando uma Herald. No caso aqui não é nem uma Double, estou utilizando uma Creamed, que ela vai ter mais magazine size, mais balas no tambor para atirar, isso faz uma certa diferença. Pode ser outra Herald, pode ser, por exemplo, uma Hard Uncanted Herald, pode ser uma Double, vai depender do seu gosto. Eu prefiro ou a Hard ou a Creamed. Estou utilizando uma Ruby, pode ser qualquer Ruby, eu não vou utilizar Ruby para botar efeito elemental em nenhum inimigo, nada do tipo, só para recuperar minha vida. Normalmente, quando eu tiver com a vida baixa, entro no modo Deception,
vou lá, jogo as granadas, recupero minha vida, troco para a arma principal e dou-lhe tiro nos inimigos, tranquilo. Uma Lady Fist, que é uma arma super forte, tem mais 800% de dano crítico. É uma arma da Hyperion, às vezes tem inimigo voando, você precisa de alguma arma para conseguir acertar o filho da mãe. Às vezes o inimigo está muito longe, você precisa olhar e acertar com uma certa precisão. Então é arma importante você ter. A recompensa de missão, vou deixar o link na descrição para vocês poderem pegar. E a Hornet, eu gosto bastante dessa arma. O farm dela é muito fácil, muito rápido. Vou deixar na descrição também o tutorial. Ela é uma arma sempre do elemento corrosão e às vezes você consegue causar um dano legal com isso aqui. Além disso, o escudo, utilize o escudo que você vai conseguir segurar a sua vida. Pode ser o Deshem, normalmente eu uso o Deshem. Pode ser também o Transformer, qualquer escudo que você consiga dizer, olha, esse escudo tá segurando a onda. É um escudo para lhe proteger. Em momento algum, eu aconselho você a utilizar o DB, a menos que você se toque em algum canto e fique lá atirando para você conseguir ter o bônus do DB, mas não é a onda desse build. Esse build é para você ir para cima. Esse build não é para você ficar intocado lá longe, utilizando o DB. Não, é você ir para cima e você vai precisar de um escudo que lhe proteja. Se você consegue matar o Saturno nessa tranquilidade sem o DB, então fique tranquilo porque você vai conseguir matar qualquer inimigo. Você não precisa do DB com esse build. A granada eu já mostrei, que é a Slag Transfusion, uma granada do tipo transfusão do elemento Slag, com o menor fuse time possível, com o menor tempo de fusão possível, você jogar e ela imediatamente ir atrás do inimigo para conseguir recuperar sua vida. Às vezes é bom você utilizar isso aqui no modo Deception. Entra no modo Deception, joga a granada, recupera sua vida, dá um tempo para você fazer essas coisas sem muito estresse. Além disso, a relíquia que eu estou utilizando é a Sheriff's Badge, porque ela aumenta mais dano de todas as suas pistolas. Então não interessa qual é a marca da pistola, se é Torg, se é Moliwan, se é Hyperion, se é Doll. Estou utilizando uma de cada marca. Se é elemento, se não tem elemento, não interessa. Você vai ter mais 22% de dano além da sua arma. E tem mais velocidade de tiro. Então você aumenta a velocidade de tiro com a Herald, que tem uma velocidade de tiro bem baixa. Então é uma coisa interessante de você ter. E o Class Mod é o Disturbed Stalker Class Mod. Ele dá mais 6 em Rising Shot, mais 5 em Follow Through, que são essas habilidades aqui, daqui a pouco a gente chega nelas. Ela também vai aumentar a velocidade de tiro com a sua pistola e vai aumentar o tamanho do tambor da sua pistola. E quanto maior o tambor, melhor, vocês vão ver por quê. E além disso, a quantidade de escudo que você recupera é maior, então isso é legal também, então isso vai dar um pouco mais de sobrevida. Vamos para as habilidades. Habilidade principal, Deception, fica invisível. Vai lá, joga umas kunais nos inimigos, é tranquilão. E aí o dano da sua arma, o primeiro tiro que você der no modo Deception vai ter um bônus de mais 200%. E dano crítico mais 250% a mais. Vamos começar a skill tree da esquerda. 5 pontos em headshot, mais dano crítico. 5 pontos em killer, que é uma habilidade que você mata o inimigo. Você ganha mais velocidade de reload, mais 75% de velocidade de reload. E mais 50% no dano crítico, isso é legal também. One shot, one kill, essa habilidade é interessante. O primeiro tiro do tambor sempre vai ter um bônus extra de dano, mais 48%. Então, por exemplo, quando o seu tambor estiver cheio, esse primeiro tiro ganhou mais quase 50% de dano. Então, normalmente quando isso vai aumentar o dano que você vai causar, normalmente você está no modo Deception, isso vai causar um estrago nos inimigos. E um ponto em Bore, porque Bore é sucesso. Toda vez que você atinge, quer dizer, todas as balas vão atravessar os inimigos, e se o inimigo estiver atrás do outro, vai tomar dano multiplicado. Então o Bore facilita muito sua vida com certos inimigos, é só você dar um tiro que já foi, sua alegria. Skill tree do meio, Cunning, 5 pontos em Fast Hands, mais velocidade de reload e mais velocidade de troca de arma, bastante legal. 5 pontos em Ambush, quando o inimigo não estiver olhando para você, vai tomar mais 20% de dano. Quando você fica invisível, é 20% de dano garantido. Death Mark, quando você dá uma porrada de combate corpo a corpo do inimigo, o inimigo fica marcado e vai ter, por um certo período de tempo, mais 80% de dano de todas as fontes. Então, às vezes, você dá uma porrada no inimigo, ele fica marcado. A partir daí, meu amigo, é só dar-lhe porrada que já foi. E 5 pontos
em Rising Shot. E no caso aqui, como você tem mais 6 do seu classe mode, meu amigo, vai para 11 pontos. Qual é o importante dessa habilidade? Quando você causa dano de forma sucessiva, você vai ganhando um bônus atrás do outro. No nível 11, você pode causar mais 22% por nível. No caso aqui, o cálculo fica o seguinte. Quando você vai poder acumular esses contadores até o número 5. Então, por exemplo, quando você der 5 tiros seguidos, a partir do 5º tiro você vai ter mais 110% de dano, porque é 22 vezes 5, 110% por tiro. Então isso aqui é onde está realmente a sua força. Então, por exemplo, você pega uma arma como a Herald, a Crimmed Herald. O primeiro tiro não teve bônus, o segundo tiro teve 22, o terceiro tiro teve 44, o quarto tiro teve 66, o quinto tiro teve 188 e o sexto tiro em diante vai ter mais 110% de bônus de dano. Então quanto mais você atirar no inimigo em sequência, mais dano você vai causar, o que é bem legal mesmo. Arma como essa aqui, por exemplo, você tem várias balas, então a partir de certo ponto você vai estar causando dano dobrado fácil. 4 pontos em Innervate, que você entra no modo Deception, fica invisível, você vai lá, vai ganhar mais 8% de dano da arma, mais regeneração de sua vida, mais velocidade de movimentação, isso é legal. 5 pontos em Two Fang, que você vai ter mais 30% de chance de atirar dobrado. Então, isso é mais velocidade de tiro, na verdade. Vocês vão ver que tem hora que a bala... Vocês vão ver que tem hora que a bala meio que dá um pulo, dá um tá. E é esse pulo que é o tiro dobrado. Então isso é legal, vale a pena, isso vale deixar bem forte mesmo. E um ponto em Death Blossom, porque você vai ficar invisível, vai poder jogar suas kunais. Ficou invisível, aperta o mesmo botão que você ficou invisível, joga uma kunai. Você pode fazer isso 5 vezes e essa kunai, na verdade, ela vai aplicar Death Mark. Então você ficou invisível, jogou a kunai, o inimigo vai estar marcado para morrer, então significa que você vai causar mais 80% de dano no filho da mãe. Então isso aí faz uma diferença muito grande. Skill Tree da direita, Bloodshed, 5 pontos em Killing Blow. Quando o inimigo tiver com a vida muito baixa, você vai lá dar uma porrada nele, você vai ter mais 500% de dano quando ele estiver com a vida bem baixa. Então às vezes você tá assim, vai lá, toma aí, filho da mãe. O inimigo vai lá e morre. 5 pontos em Grim. Qual é a ideia dessa habilidade? Essa habilidade é que você mata um inimigo qualquer, você regenera uma quantidade de 3,5% por segundo do seu escudo, e você vai ter mais... vai reduzir o tempo para você recuperar a sua habilidade principal, no caso aqui, mais 7,5%. Isso aqui é interessante. Às vezes você mata o inimigo, é o que você precisa ter para você recuperar um pouco do seu escudo e não perder sua vida. Bem legal. E além disso, 5 pontos em Execute. Execute não, meu Deus. É Follow Through. Execute é essa habilidade do meio. Estou falando dessa habilidade da esquerda. 5 pontos em Follow Through. Que essa habilidade vai ser o seguinte. Quando você mata o inimigo, no caso aqui, Follow Through tá com mais 5. Então, estou com nível 10. Então, no caso aqui, quando eu mato o inimigo, eu ganho mais 60% de dano de arma. Mais 80% de dano de combate corpo a corpo e mais 80% de movimentação. Então matou o inimigo, meu amigo, já foi. Você vai causar mais 60% de dano de arma por um certo período. Juntando tudo, o zero tem muita coisa. Tem tiro dobrado, tem aumento de dano. Quando você mata o inimigo, você causa mais dano. A primeira bala causa mais dano. Você mata o inimigo, mais dano crítico. O inimigo não tá vendo, mais 20% de dano. Ficou invisível, marcou o inimigo, mais 80% de dano. E quando você está acertando um tiro atrás do outro, você pode ter até 5 vezes o bônus do Rising Shot, que é 5 vezes 22, mais 110 de dano. Fora que quando você está invisível, o tiro que você der vai ser mais 200%. Junta tudo isso, mais habilidade Bore, o zero fica muito forte. Tanto que vocês viram que os inimigos pelo caminho aqui caíram facilmente e o Saturno também apanhou que nem Malavéia. Tranquilamente mesmo. O bom desse build é a versatilidade, porque você pode utilizar vários tipos de pistola. A hora que você tiver afim, é tranquilidade mesmo. Deixa eu ver aqui.
não apareceu nada especial. Se você estiver no nível 50, eu tiraria 11 pontos, sabe de onde? Eu tiraria o Bore e eu tiraria Killer e um ponto de Headshot, que são 11 pontos. Eu tiraria essas habilidades. Por quê? Porque o importante mesmo aqui é Follow Through e Rising Shot, Deathmark. Mas se você estiver no nível 72, você bota os 11 pontos extra onde você achar melhor. Por exemplo, você pode botar em Velocity, uma habilidade boa, legal de você ter. Outra habilidade boa é Unforeseen, que o seu holograma vai explodir, vai causar dano. Um ponto você pode botar em Execute também. A depender, tem hora que você vai estar afim de dar uma porrada na cara do inimigo. Então é um build que funciona nos 3 níveis, funciona no nível 50. Se você estiver no nível 50, tire pontos dessa skill tree, o equipamento fica igual. Se você estiver no nível 72, bote alguns pontos extra onde você achar melhor. Mas no nível 61 já tem tudo que você precisa. A skill tree é essa aqui, você causa dano que não é brincadeira. O equipamento a gente já falou. Vou deixar os links na descrição. E eu não estou utilizando o Badass Rank, sempre faço teste, eu nunca utilizo o Badass Rank, porque eu sei que tem gente que começou agora, que não tem Badass Rank muito alto, então o build precisa funcionar para todo mundo, mas é claro que você vai ligar o seu Badass Rank quando você fizer o seu build do zero pistoleiro. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, tudo de bom, aquele abraço, tchau, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e fui!